gestão financeira. A gente tem hoje como fazendo a apresentação para a gente o nosso colega e consultor, o Gilberto Ataíde Câmara. O Gilberto, ele é contador, é mestre em ciências contábeis, tem especialização na área contábil e tributária, pós-graduado em auditoria externa, tem uma trajetória profissional aí de longa data, de acima aí de 2 décadas de trabalho, com auditoria, com contabilidade, com gestão de instituições de mais variados ramos. Atualmente, ele tem trabalhado no Axis, na consultoria para instituições de ensino superior, e hoje ele vai compartilhar conosco o tema de indicadores financeiros. Esse tema, para a nossa igreja, para as instituições eclesiásticas, às vezes soa um pouco fora de contexto, mas se a gente for verificar, por exemplo, as diversas orientações que a nossa igreja tem passado, tem dado em relação à gestão dos seus bens, a gestão dos bens temporais, a gente vê que a todo momento a igreja vem retomando essa questão de bem gerir os bens. Bem gerir não é para ter lucro, né? Bem gerir é para ter um resultado positivo a ser reinvestido nas obras. Essa é a função de se ter recursos, de se ter bens dentro da igreja. E nessa situação agora de pandemia, isso é muito mais delicado, né? Isso é muito mais sensível. A gente precisa realmente de ações que vão nos ajudar a sofrer menos nessa área financeira, né? Porque essa área financeira, ela tem aí essas preocupações da gente poder arcar com todas as despesas, com todos os compromissos, são diversos funcionários, em geral a equipe de colaboradores é muito grande e a gente precisa realmente se preocupar com tudo isso. Se a gente pegar como referência a Santa Sé, a gente tem lá o padre Juan Antônio Guerreiro. O padre Juan Antônio Guerreiro, ele é o prefeito da Secretaria Econômica, ou seja, é o que cuida das finanças da Santa Sé. Ele é um padre jesuíta que assumiu essa condição de ser o gestor dos recursos da igreja no início de janeiro agora de 2020, mas ele, inclusive, assumiu essa condição pedindo ao Papa que não o elevasse à condição de bispo. Ele queria continuar sendo padre para bem desenvolver essa função. E numa recente entrevista que ele deu para o site Vatican News, ele fala que a situação financeira da Santa Sé é uma situação delicada, mas que o balanço que a Santa Sé faz é um balanço de missão, não só um balanço financeiro. Então, que tudo isso que a gente fala em termos de finanças e fala em termos de utilização dos bens da igreja é no sentido de bem servir a igreja, de bem servir a missão evangélica da igreja, de bem servir as entidades eclesiásticas em relação ao seu carisma, à sua missão. Então, vai muito além do aspecto financeiro. É ter uma boa gestão financeira para bem servir a igreja. E nessa entrevista que está lá no site do Vatican News, ele discorre sobre várias questões, ele fala de percentuais de despesa, percentual de folha de pagamento, quanto que a folha de pagamento influencia. Ele cita lá, por exemplo, que só na área de comunicação do Vaticano, para traduzir tudo o que o Papa Francisco fala, são 500 pessoas trabalhando em 36 idiomas diferentes. Então, ele fala de todo esse custo que tem a ver com a instituição. Então, a partir do momento que há uma prestação de contas, que há um indicador, fica mais fácil até se pedir contribuição, se pedir ajuda, de se pedir doações, de se colaborar com o dízimo. Então, essa transparência é muito importante. Então, é nesse sentido que a gente traz hoje esse tema, e aí o professor Gilberto vai discorrer sobre o assunto. A gente tem, na mesma dinâmica dos encontros anteriores, 40 minutos para serem falados, né, que o Gilberto vai desenvolver o tema, uma média de 40 minutos, e aí, ao final, aqueles que desejarem fazer algumas perguntas, que desejarem apresentar para nós algumas dúvidas que a gente possa sanar aqui, a gente está à disposição. Então, Gilberto, por favor, fique à vontade e, desde já, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aí conosco no Axis das 10. Bom trabalho. Obrigado, Márcio, obrigado pelas palavras. Também quero agradecer o Instituto Axis pelo convite, né, e a confiança.
quero desejar bom dia a todos e bom dia a todas aí presentes. Vamos lá. Primeiro momento, aqui nós vamos falar, né, de forma sucinta sobre os indicadores financeiros. Nós vamos dar ênfase agora, neste momento, nos indicadores financeiros. Então, eu quero comentar rapidamente, né, eu sei que os senhores já participaram de outros eventos, de falar sobre as demonstrações financeiras, mas eu entendo que é relevante para o momento dar uma passada, só para a gente introduzir o assunto. Então, para quem que a contabilidade, as demonstrações financeiras, a quem tem interesse, né? Quem são esses grupos? No mercado também é utilizado o termo stakeholders, são as pessoas interessadas nas demonstrações financeiras, nas demonstrações contábeis. Então, nós temos aí os associados, os membros, né, os acionistas nas empresas, no caso das empresas, têm esse interesse para ver como que está o empenho financeiro e econômico da sua empresa, né? O que ela está tendo de rentabilidade, o que ela está te dando de retorno, né, sobre o seu capital investido. Temos também, e nesse caso desses administradores, dos membros, ele apoia muito numa visão estratégica, né, fazer o planejamento estratégico da administração, né, nos próximos 3 a 5 anos. Já os administradores e os diretores executivos, né, também têm grande interesse nas demonstrações contábeis, que já fala sobre um planejamento tático, né, o que o administrador, os diretores executivos vão ter que desenvolver, né, de acordo com a estratégia da administração, no próximo, vamos falar, no primeiro ou segundo ano. Já os bancos e os investidores, os financiadores, né, têm grande interesse nessas demonstrações contábeis para analisá-las e ver como é que está a situação econômica e financeira da empresa, para até poder, né, gerar empréstimos para a sua instituição, né, para as nossas entidades. Os bancos avaliam muito as demonstrações contábeis, viu, pessoal? Não tenha dúvida disso. Uma boa contabilidade é muito importante, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, igual o próprio Márcio comentou, né? A situação crítica de fluxo de caixa, né? Então, as empresas estão recorrendo aos bancos. E eles vão pedir, a primeira coisa, as suas demonstrações financeiras. O governo e os economistas também, né? Bem como os funcionários, os clientes e seus fornecedores. Os funcionários, para saber como que está a situação da empresa, né? Da sua entidade, que ele está prestando esse tipo de serviço, onde que está trabalhando. Né? Os fornecedores também fazem parte de grande financiador das entidades, né? Então, eles também têm muito interesse e acompanham suas demonstrações financeiras. Então, as demonstrações financeiras, temos aí o balanço, nós vamos dar ênfase aqui hoje, vai ser no balanço patrimonial e na DRE. Também tem as demonstrações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e o valor adicionado. Pessoal, tem gente que não lê, mas sugiro sempre, leem as notas explicativas, elaborem umas boas notas explicativas para ajudar a esclarecer o que tem dentro daqueles números, como que sua atividade está, né? Explicar bem os números das demonstrações para o leitor que esteja, principalmente os bancos, né? E alguns investidores, entender, né, como que está o desenvolvimento da sua empresa, da sua entidade, no caso. O relatório de administração também é uma outra peça fundamental, porque, além das informações quantitativas, você pode também desenvolver, informar as qualitativas, quantidade de funcionários, de clientes, fazer comentários de algum fato relevante que passou no ano passado, ou algum interesse, o que a nossa administração planeja aí para o futuro da entidade. Tem um parecer do Conselho Fiscal e, por fim, não menos importante, tem um parecer dos auditores independentes, que é de extrema relevância, né, para ele opina da veracidade das demonstrações contábeis,
Se esses auditores não concordarem com o que está sendo divulgado, ele vai mencionar uma ressalva, né? Vai ter um empecilho no seu parecer. Isso aí não é bom para a sua instituição. Então, tenha sempre um alinhamento com o seu auditor externo. Procure um parecer limpo, né? Sem ressalvas, né? Que deixe a sua demonstração contábil em consonância com o seu auditor externo. Então, nós temos aí o balanço patrimonial, todos vocês acredito que já conhecem, mas temos aqui, estou falando um pouquinho, porque lá na frente, nos indicadores, nós vamos passar mais rápido. Nós temos o ativo circulante, né, que tem as disponibilidades, o ativo, né, sempre fica do lado esquerdo aqui, que são as aplicações dos seus recursos, e o ativo, as origens do recurso. O grau de liquidez, né, está sempre aqui, o que é mais líquido, que é o caixa, equivalente caixa, aplicações financeiras, depois vem o conta B, tem um ativo não circulante, que também é composto com o antigo chamado realizável a longo prazo, e investimentos imobilizado e intangível, que também considera, a gente comenta muito sobre o ativo permanente, apesar que hoje não é utilizado essa nomenclatura, mas ainda, né, nós estamos ainda com esses jargões aí antigos no mercado. O passivo, né, tem os fornecedores, os seus empréstimos, o longo prazo aqui, né, o não circulante, e o patrimônio, que é exatamente o que é da entidade, dos sócios, né, dos seus acionistas, das empresas, né, que são o dono das suas entidades, é o patrimônio dessa empresa ou dessa entidade. O resultado, né, a DRE, né, vem as operações, a receita, né, líquida de seus serviços e doações, o CPV, né, que é o custo dos serviços prestados, ou né, as empresas comerciais ou que têm produtos, né, para venda, tem o custo da mercadoria vendida. Despesas gerais, né, vem aqui outras receitas e despesas operacionais, né, as receitas e despesas financeiras líquidas, e vem, por último, né, que muita gente fica interessada, exatamente sobre o superávit e o déficit do exercício. Bem, vamos falar aqui, entrar no nosso tema de hoje, que são os indicadores financeiros. Os indicadores são as fontes mais confiáveis para avaliar a performance das instituições. Muitas vezes se definem metas, objetivos, e não é pensado em uma maneira de mensurar o alcance da mesma. A gente fala assim, aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, se vocês forem determinar metas para algum departamento, para os seus funcionários, metas para a empresa, tenha sempre um indicador para medir a sua meta, se ela está sendo batida ou não, né? Isso é muito importante para todos acompanharem, tanto quem está executando, para quem está acompanhando essas metas. E as metas sempre têm que ser reavaliadas, né? Cuidado com as metas, porque tem vezes que o administrador, né, o gestor, põe umas metas muito desafiadoras, que elas são quase não conseguem alcançar as suas metas, seus objetivos. E aí o colaborador acaba ficando desanimado, perde todo o entusiasmo em correr atrás daquela meta. Então, reavalie suas metas, seus objetivos com frequência. As demonstrações contábeis oferecem uma série de dados sobre as instituições e, por meio do uso da análise dos seus balanços, transformam esses dados em informações para contribuir na tomada de decisões. Pessoal, novamente, a grande importância da demonstração contábil é dela, né, de seus dados que estão ali, que vão gerar informações para a gestão, para tomar as decisões, que rumo que vai estar indo a empresa, que rumo que vocês querem que suas empresas seguem. E essas demonstrações contábeis têm que ser fidedignas, confiáveis, porque se os números que tiverem lá não forem reais, seus indicadores também não vão ser reais
e suas tomadas de decisões também não vão atingir o objetivo de vocês. Então, né, a entidade parecia tão boa, né? O que aconteceu? Muitas vezes a análise de indicadores econômicos e financeiros pode te ajudar, né? Vocês sabem analisá-los? Uma pergunta. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui, né, os principais indicadores, tá? Existem milhares de indicadores. Então, nós vamos falar alguns que são mais conhecidos, tanto no mercado quanto na literatura. Análise horizontal e vertical. Eu gosto muito desses indicadores, né? Uma coisa que eu sugiro a todos vocês, trabalhem aí com um período histórico, né, de pelo menos 3 anos, para fazer uma análise do comportamento, né, do seu balanço. Nós temos um ativo aí, esse é um exemplo, tá, gente? Os números totalmente fictícios, né? Não é de nenhuma empresa, tá? Então, quero deixar claro isso para vocês, mas podemos observar que começou aqui em 2017, temos 2018 e 2019 para iniciar essas análises. Serve de parâmetro para os próximos anos, para os próximos exercícios, né? Então, vamos observar aqui a análise, o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, ó, a análise vertical sempre tem como base, né, no caso aqui do ativo, é o total do ativo, e no passivo é o total do passivo mais o patrimônio líquido, né, 100% aqui. Esse objetivo da análise vertical é para analisar a concentração do valor de cada conta sobre o seu total, né? No caso aqui do ativo, como exemplo, nós temos aqui, ó, disponível, caixa, bancos, aplicações financeiras, dá aqui em torno de 11% do total do ativo. Já o imobilizado representa 71% do total do ativo. Da mesma forma, analisando aqui o nosso passivo, no longo prazo, pode ver aqui no não circulante, né? Os seus empréstimos e financiamento a longo prazo está representando 10% do total do passivo e patrimônio líquido. Por sua vez, o patrimônio da empresa, né, representa 71%, quase 72% do total do seu passivo, né? Então, vocês que estão analisando, essa concentração, isso aqui é uma boa métrica para começar aonde que vocês vão começar a analisar o seu balanço, né? Por exemplo, tem uma conta aqui que é 0%, não é que não é importante, é importante sim, mas a ênfase, né, você com foco, que você como analista, como gestor, tem que dar, num primeiro momento, nesses números, né? A outra análise que é importante também é a variação horizontal, que é a variação de um exercício para o outro, ou de um tempo para o outro, né? O que variou, né? Quantos por cento que variou aqui nesse exemplo aqui? O disponível, né? Saiu aqui de 800 mil, vamos imaginar assim, para 3 milhões. Isso é bom? É ótimo, né? Nesse caso. Então, variou 315%. Né? Então, aqui vocês podem observar a variação de cada período. E aí, com base nessas variações, é onde que a sugestão que pode nos chamar para ver, poxa, por que, né, que teve essa variação tão relevante aqui nas obrigações trabalhistas? Então, já começa a acender alguns sinais. Então, esses indicadores, que é a análise vertical e horizontal, serve para já começar a nos guiar aonde que nós devemos tomar mais atenção nos números daquela entidade. Já passando para a DRE, da mesma forma, 2017, 18 e 19. Uma coisa muito importante, quando vocês estiverem fazendo essa análise, é bom
né? Mesmo a gente sabendo que a situação no Brasil, a inflação está bem controlada, mas é bom sempre atualizar esses números por algum indicador de inflação que vocês utilizam, né? Pode ser IPCA, enfim, qual a sua instituição mais utiliza para ter uma comparabilidade melhor. Por exemplo, atualizar esse número aqui de 2017 até 31 de 12 de 2019, né? Para fazer um parâmetro melhor, tirar o efeito, né? da inflação. Então, vamos lá. Já na DRE, nós temos aqui, né, as receitas operacionais, análise vertical, 100%. Tá vendo aqui? Alguns analistas também, e o mercado, também gosta de utilizar o parâmetro de 100% aqui na receita líquida operacional, já com todos os descontos necessários, porque exatamente aqui se leia-se a sua receita real, né? Vamos falar assim. Então, alguns analistas gostam de utilizar a base 100 aqui na receita operacional líquida, ok? Então, podemos observar também da mesma forma que a análise vertical indica quantos por cento que determinada rúbrica, né, ela representa no total das suas receitas. Um exemplo aqui, o superávit bruto, né, representa 9%, né, de suas receitas. E na análise horizontal, da mesma forma, né, demonstra quanto que variou um exercício para o outro, né? No caso aqui, podemos observar que a receita operacional líquida, né, aumentou em 13%. Em contrapartida, os seus custos aumentaram em 16%. Então, já começa a trazer, né, a saltar em nossos olhos alguns números importantes que têm essas variações, onde que devemos sempre pesquisar e começar como um ponto de partida. Indicador índice de liquidez. É uma capacidade da entidade pagar as suas dívidas, esses indicadores de liquidez. Vamos ver alguns. Liquidez geral, né? E que muito é utilizado nas instituições e no mercado. A liquidez geral é exatamente o ativo circulante mais o realizado a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. O que significa isso? Né? É o quão que a entidade tem de ativo para liquidar a sua dívida total. Né? Nesse exemplo aqui, em 2017, a entidade tinha R$ 1,99 para liquidar a sua dívida total. Então, quanto maior esse índice, melhor. Já em 2019, pode-se observar que caiu para R$ 1. Para cada R$ 1 de dívida, nós temos aí R$ 1 de ativo. Assim mesmo, ainda continua um indicador bom. A liquidez corrente já é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Ou seja, queremos saber o que a nossa entidade tem de recursos para liquidar em curto prazo o seu passivo. No caso, como exemplo, a entidade em 2018 possuía 82 centavos para liquidar R$ 1 de sua dívida de curto prazo. Já em 2019, né, no nosso exemplo, ela já tem 1,30 para cada R$ 1. Ela melhorou o seu indicador, né, liquidez corrente. Ela tem mais ativo curto prazo do que passivo de curto prazo. A liquidez seca já é o quê? Nós estamos tirando aqui é o ativo circulante menos os estoques, tá? Dividido pelo passivo circulante. Por que tiramos os estoques? Porque os estoques nem sempre se consegue realizar rapidamente, né? Tem um prazo, tem material obsoleto dentro deles, né? Então, é uma análise, você verificar a entidade, como e quanto, né, quanto que a entidade tem para liquidar o seu passivo
se retirando o seu estoque. No caso aqui, no exemplo, por ser uma instituição de ensino, né, o estoque não é representativo, então o indicador ficou o mesmo que o liquidez corrente. Mas uma empresa que possui estoque, que depende desse estoque para vender, transformar em algum material, algum produto, então esse índice acaba reduzindo aqui em relação ao índice de liquidez corrente. Índice de endividamento, né? Ou estrutura de capital, né? Eles apresentam as fontes de captação de fundos, né? Revela o grau de endividamento da entidade, procura retratar a posição do capital próprio, né? O patrimônio líquido. Vamos lá, mais alguns desses índices. Nós temos aqui a participação de capitais de terceiros. O que é isso? Né? Saber o que tem, né, de capital de terceiro em relação ao patrimônio líquido, que é o capital próprio. Né? Como exemplo aqui, para cada R$100 de capital próprio, né, dos sócios, 18,84 provém de terceiros. Pode-se observar que em 2019 já passou para 39,98. O que significa isso? Que a empresa aqui, né, como exemplo, ela está trabalhando mais com capital de terceiros em relação a capital próprio. Isso não quer dizer que é ruim, não, pessoal. Né? Vocês têm, a entidade, ela pode trabalhar, sim, deve trabalhar com capital de terceiros, sendo que tem que fazer uma análise muito crítica e detalhada com relação às taxas de juros. Né? Você conseguir uma taxa de juros boa, um longo prazo, um BNDES ou até algumas outras instituições, isso vale a pena. Você pode trabalhar, sim, com capital de terceiros, e deve, né? Principalmente quando for para alocar esse capital em investimento na empresa, na ampliação da empresa, novos produtos, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Endividamento total, né? O endividamento geral aqui da instituição. É o capital de terceiros sobre o seu ativo, né? O que isso quer explicar? O que esse indicador traz? Que para cada R$100 do ativo total, 15, né, quase 16 aqui em 2017, provém de terceiros, né, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Composição de exigibilidades. Passivo circulante sobre o capital de terceiros. Isso quer ver o quê? Né? Quanto que você, né, a sua entidade, tem de capital de curto prazo, né, de terceiros, o que você tem que liquidar a curto prazo. Esse indicador, quanto menor, melhor. Por quê? Se você, né, a sua entidade, estiver com esse indicador alto, significa uma pressão maior, né, de prazo menor de desembolso, né, de recursos para você liquidar seus fornecedores, seus empréstimos, enfim, o capital com terceiros. Fiquem bem atentos com esse indicador, pessoal. Já temos também outra aqui, imobilização do PL, né? Como é que é essa aqui? É o ativo não circulante menos o realizável a longo prazo, que seria o antigo permanente, né? Dividido pelo PL. Então, ele quer mostrar o que ele indica, o quanto que o capital próprio está investido no permanente ou no seu imobilizado, né? No intangível, né? Das empresas. No exemplo dado, né? A cada existe R$81 aplicado para cada 100 aplicado no imobilizado e vem aumentando aqui. Aqui pode acontecer, qual a análise dos senhores aqui? Ou está aumentando realmente o seu imobilizado, ou o seu PL está caindo, né, por meio de déficit. Né? Neste caso, nós sabemos, né, que nós já vimos lá o balanço,
que a empresa está investindo em imobilizado. Outro índice importante é o índice de rentabilidade. Então, o superávit é importante para permitir que a entidade continue a prestar o serviço para os quais foi instituída. A avaliação do retorno financeiro da entidade objetiva é evidenciar a rentabilidade sobre o investimento e verificar se a entidade continuará obtendo resultado positivo para reinvestir nos seus objetivos fins. Vamos lá. Então, a empresa, né, a entidade aí, ela tem que buscar, né, ter resultados, superávit, né, para continuar reinvestindo, né, na sua entidade, nos seus objetivos. Então, temos aqui a rentabilidade do patrimônio, também conhecido como ROI, né? O mercado utiliza essa sigla ROI em inglês, mas exatamente aqui essa rentabilidade do patrimônio, ou seja, né, o superávit dividido pelo patrimônio líquido. O que isso significa, gente? Pessoal, o ROI da minha empresa, da minha entidade, no caso aqui, é 8,15. Depois passou para 8,57. Simplesmente, para cada R$100 do seu capital próprio, que está lá no seu patrimônio, né, essa empresa gera 8,57 de lucro, de superávit. Em 2017 era 7,54. Então, a gente observa que está melhorando a cada ano aqui. Margem operacional líquida. Nós temos aqui o superávit operacional líquido dividido pela receita operacional líquida. Vamos ver. Para cada R$100 de receita operacional líquida, 8,14 constitui o superávit operacional do negócio. Ou seja, né, para cada R$100 gerado pela empresa, ela te dá um ganho, né, te dá um superávit de 8,14. E a margem líquida de lucro, né, ML, que é utilizado no mercado, é o superávit líquido dividido pela receita operacional líquida. No nosso exemplo, em 2018, para cada R$100 de receita operacional líquida, gerou 12,27 de superávit. Esse é um indicador que o pessoal tem que estar atento para ver quanto que a empresa está gerando, né, sobre o resultado que a empresa está gerando, né, o superávit que a empresa gera pelo total de suas receitas. Ela está indo bem? Não está indo bem? Ela vem melhorando a cada ano? Né? Você tem que fazer esse tipo de análise. Pessoal, lembrando, não faça análise individual de cada indicador. Tem que fazer o conjunto, né? Tem que pegar todos os indicadores, as demonstrações, o mercado, entender onde vocês atuam, a sua empresa, a sua entidade, para fazer essas análises. Não pegue apenas um indicador qualquer e tenha como base parâmetro para análise, tomada de decisões. Vou trazer aqui também alguns exemplos, mais alguns indicadores, né, de prazo médio, de rotação, né, no caso, principalmente as empresas, as entidades aí que, né, compram muito, tem estoque, tem mercadoria, seus fornecedores trabalham muito com capital de terceiros, principalmente com os fornecedores, são grandes financiadores das empresas, das entidades, né? Então, mais um exemplo aqui, nós temos o prazo médio de pagamento ou prazo médio de compras. Por meio da demonstração contábil, né,
a gente consegue tirar esses números, tirar essas informações para fazer essa análise. Por isso que uma demonstração contábil é muito importante, sai da dependência de outras informações da entidade, você não precisa de ir direto perguntar lá o seu gestor, o contador, o que é. Pela demonstração contábil, a gente consegue extrair esses números. Por exemplo, para o prazo médio, né? Tem um fornecedor médio, você pega o fornecedor, saldo de um ano com o saldo do outro, divide por 2, é simples assim, e divide pela compra. Ah, mas eu não tenho o que tem de compras. Tem uma formulazinha, uma equaçãozinha aqui, ó, né? O custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial, esse é o estoque inicial, que é do ano anterior, mais compras menos estoque final. CMV está na DRE, estoque inicial e estoque final nós temos. Subtrai, chega no valor da compra, ok? O prazo médio de permanência de estoque. Nós temos o estoque médio dividido pelo custo da mercadoria vendida. Isso aqui, gente, é um indicador muito utilizado, principalmente nas indústrias, nas empresas comerciais. Quanto mais vezes que gerar o seu estoque, melhor é durante o ano, tá, gente? Quanto melhor, quanto maior o giro. Por isso que várias empresas trabalham com aquele antigo just in time, né? Já foi falado aí, várias pessoas. O estoque mínimo necessário e sempre rodando. Estão mudando um pouco agora esses conceitos em função desse exemplo que nós estamos passando aí, dessa pandemia, que ninguém esperava acontecer isso no mundo inteiro. E também temos o prazo médio de recebimento, que é exatamente aqui qual a média, né, que vocês gastam aí para receber o seu contas a receber. E, por fim, não menos importante, né, nós temos EBITDA. Só, EBITDA. Todo mundo fala o EBITDA, né, o mercado financeiro principalmente. Uns anos atrás utilizava mais ainda esse indicador, utilizar como verdadeiro, e não tinha mais muito parâmetro, tanto é que a CVM, a partir de... ela deliberou em 2012, e com vigor a partir de 2013, desculpa, a partir de 2013, a divulgação voluntária das empresas desses indicadores. Ele também é conhecido como LAGIDA. O que é isso? É o lucro antes dos juros, né? E dos impostos, da depreciação e amortização. Em inglês, EBITDA. Tá? É uma medida de avaliação de desempenho de entidade que leva em consideração somente os ganhos gerados por sua atividade principal, a geração de lucro, tá? A geração de lucro pelo seu caixa operacional. Então, temos aqui o superávit líquido, no caso aqui dos senhores, a maioria aí não tem, mas o mercado, né, outras instituições têm um lucro, né, tem os impostos, né, que é o imposto de renda e contribuição social, soma as despesas e tira as receitas financeiras e soma as depreciações, encontra esse indicador EBITDA. Né? Tem, né, funcionalidades da margem operacional, né, tem alguns benefícios, né, que é a utilização de dados disponíveis das demonstrações contábeis, né, está na demonstração contábil a base para chegar nesse indicador, comparabilidade com outras entidades, inclusive em outros países. Por que tem isso muito no mercado financeiro? Porque os investidores, principalmente em bolsa de valores, conseguem fazer uma análise, uma comparação, né, de uma empresa aqui no Brasil, que tem impostos e taxa de juros altíssimas, com uma outra entidade, no Japão, por exemplo, né, que a taxa de juros e os impostos são bem menores. Tirando esses efeitos, faz a comparação, é a operação. Por que eu vou investir numa empresa que me dá um retorno de tanto no Brasil, em detrimento de outra no Japão, né? É rapidez de cálculo e simplifica o processo de análise. Dispensa análise detalhada dos custos.
não vai fazer análise dos custos. Você pega ali os indicadores, é um indicador rápido. Não tome como base apenas este indicador. Tem limitações, negligência de fatores de risco a longo prazo, não informa a qualidade do lucro, não abrange mudanças no capital de giro e necessidade de investimento ou reinvestimento, né? De repente a empresa, né, por isso precisa dos outros indicadores para ver a necessidade de investir na sua empresa, no seu ativo imobilizado, né? Você tem que fazer análise com outros indicadores. Não considera a estrutura de custo das entidades, varia de acordo com as decisões estratégicas de cada entidade. Um exemplozinho, né? Temos aqui os 3 anos, o superávit, a depreciação soma, o déficit ou o superávit financeiro, a gente inclui neste caso específico, como a empresa, a nossa entidade exemplo, temos um superávit financeiro, eu tive que reduzir aqui, ó, observa, e chegou numa margem operacional, EBITDA de 2.200. Acontece, pessoal, se vocês fizerem uma análise, por exemplo, da Petrobras, em 2016, ela tem um déficit enorme, mas na hora que joga o EBITDA, ele já dá um indicador positivo. Tem que ter cuidado. Tem empresas que têm déficit, né, e tem um EBITDA positivo, né? Demonstra que operacionalmente ela está indo bem, mas tem que ter um certo cuidado que a depreciação ou uma despesa financeira relevante, um déficit financeiro, né, pode ter problema de caixa no futuro. Né? Então, concluindo aí, é importante conhecer os principais indicadores financeiros para análise, antes de qualquer planejamento, investimento e tomada de decisões dentro de uma organização. Vai tomar alguma decisão? Analisa seus indicadores financeiros, não só financeiros, como outros indicadores, né? O KPIs, né? KPI, indicadores chaves, né, de performance, é utilizado também no mercado esse jargão. Não analisar isoladamente os índices, né? Pode causar equívocos quanto à sua interpretação. Necessário conhecer profundamente sobre a atividade da entidade e sobre os motivos que levaram aos saldos apresentados nos relatórios contábeis. É isso aí. Estou à disposição. Márcio? Gilberto, muito obrigado, né, pela sua participação, pela explanação. Realmente é muita informação para a gente poder abordar aí em 40 minutos, mas você conseguiu fazer aí um resumo, né, conseguiu consolidar aí diversas informações dentro da sua fala, né? Certamente a gente precisaria de mais tempo para poder abordar, estudar cada um desses indicadores aí que concordo com você, né? A gente tem que conhecê-los, né? No mesmo sentido daquilo que o prefeito lá do Economato do Vaticano tem feito, saber os números, mesmo sabendo que o mais importante é a missão. Mas para a gente poder realmente fortalecer essa missão, a gente tem que saber onde a gente está pisando, né? Gerenciar bem os bens da igreja. Gilberto, a gente tem aqui algumas perguntas. Eu diria que a maioria passa por linha de crédito, sabe? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Porque você chamou a atenção aí no início da importância que esses indicadores são vistos e observados e apurados pelos agentes financeiros aí na concessão de crédito. Aí a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte, Gilberto. Temos imóveis que estão subavaliados na contabilidade, partindo daquele pressuposto técnico, né, que não se pode atualizar os imóveis que estão lá de uso próprio. E os indicadores estão muito ruins. Eu preciso de um empréstimo emergencial, a instituição precisa de um empréstimo emergencial. O que devo fazer? Cabe algum documento complementar às demonstrações contábeis? O que você poderia dizer a respeito disso, Gilberto? Ótima pergunta essa. Vem acontecendo isso muito no mercado. Realmente não pode avaliar, né, os seus imóveis
né, para cima, não pode reavaliar, na contabilidade não pode reavaliar para cima, sempre conservadoramente para baixo, né? Já foi comentado isso nos cursos anteriores. Então, o que acontece? A sugestão faça um laudo de avaliação, né, com um perito, uma empresa digna, de responsável, né, de mercado, e apresenta esse laudo junto às instituições financeiras. E vocês também devem fazer alguns ajustes, sim, no balanço para apresentar, né? Você tem lá seu balanço oficial, importantíssimo, com parecer do auditor de preferência, que dá mais credibilidade ainda, né, quando a instituição financeira está analisando o seu balanço, mas você pode fazer um ajuste, né, pro forma, a gente fala ajuste pro forma, né, aumentando o seu imobilizado e mostrando que seu patrimônio, né, seus bens são maiores do que está sendo registrado. O valor de mercado dele é maior, é mais relevante. Isso demonstrando direitinho, com uma assinatura do contador, dos gestores, e levando esse laudo, né, em anexo, as instituições financeiras também analisam isso, aceitam bem isso na hora de uma boa avaliação do seu balanço. Interessante, Gilberto. Então, a sua sugestão, né, na verdade, é trabalhar, né, com um laudo técnico e, a partir desse laudo técnico, a gente até recalcular qual que seria o indicador, é isso? Isso. Consegue gerencialmente, aí já passa a ser mais gerencial, né? Gerencialmente você consegue ter um indicador. Também é muito utilizado isso, fazer um ajuste no balanço, né? Porque quando você for fazer uma análise gerencial interna ainda, você de repente tem uma antiga PDD, né? Que é a provisão de crédito de liquidação duvidosa, ou impairment, hoje utiliza esse termo, você pode até pesar mais na mão. De repente, você está fazendo uma análise na sua demonstração contábil, está um pouco fora do contexto, né? Que você está lá em 2019, hoje é outra realidade. Você vai ter que mudar a sua métrica, a sua metodologia de cálculo. Inclusive, você, na hora que estiver fazendo o seu ajuste para fins gerenciais, você faz esse ajuste no seu balanço. Perfeito, né? Não é, na verdade, não é levar isso para a contabilidade, é a gente apresentar gerencialmente uma situação dessa nova composição. Ok. Ô, Gilberto, uma outra pergunta aqui, em relação ao período histórico, porque a situação da contabilidade de janeiro a abril, com a Covid, colocou aqui que a situação está. O termo que usou aqui eu não vou repetir, não, mas ele quis dizer calamitosa, né? A situação está muito ruim em relação ao período principalmente março e abril aí. Qual que é o período histórico que você entende que é importante apresentar? Porque ele fala que se for analisar só agora os últimos tempos, que isso é o parâmetro para a tomada de um empréstimo, que ele pensa que isso não vai ser nada favorável à instituição. Então, essa pergunta, na verdade, é ela que pergunta aqui, qual que é o período que você imagina importante se apresentar? Essa pergunta foi ótima, não tem uma resposta muito certa no mercado ainda, porque isso está sendo muito novo, gente. A situação que os senhores e as senhoras estão passando não é apenas desse grupo, né? É o mercado como um todo, no mundo inteiro, está muito difícil, uma redução de receitas, os custos continuam, né? Então, nós temos que trabalhar muito nisso, né? Mas eu ainda sugiro manter a história do ano passado, do ano retrasado, sim, para mostrar como que é o comportamento da sua empresa real em tempos normais. Agora, é uma situação calamitosa no mundo inteiro. Então, até os próprios investidores, eles estão tendo essa análise, eles estão tendo esse critério, né? Esse cuidado. Sabem que, como qualquer outra entidade, qualquer outra instituição financeira, está todo mundo caindo. É uma recessão no mundo inteiro. Mas aí o perigo é onde que eles começam a ter uma certa ênfase, caiu, né? Como exemplo, foi fevereiro, março, abril, vem caindo.
E qual que é essa tendência? Né? Nós vamos recuperar, e assim que voltar ao mercado, a sua entidade tem fluxo de caixa reservado, como é que está a entidade? Essa é a análise. Esses indicadores podem ajudar para ver tendência. Tem outros indicadores de tendência também no mercado. Né? Tem vários, infinitos indicadores. Né? Nós trouxemos aqui no momento alguns indicadores. Então, pegue mesmo um período para mostrar como que sua entidade já é comportável. Ô, Gilberto, tem um outro aqui que a situação é um pouco diferente, mas não é anormal, né? Apesar de não ser correta. A contabilidade está em 2018. O contador não fechou o ano de 2019. Existe algo que eu possa apresentar para o banco, ou que eu possa apresentar de cálculo de indicador para que eu tenha concessão de empréstimo? Ou seja, a contabilidade parou em 2018, ele não tem como apresentar as demonstrações de 2019. Estou perguntando o que fazer. A pergunta é essa. Aperta o seu contador. Gente, eu sou contador, tá? Meus contadores que não briguem comigo nesse momento. Mas é isso, gente. Tem instituições, não é usual, mas existem instituições que trabalham, que a gente fala com middle market, né? Ou empresas de pequeno e médio porte. Né? Esses acabam tomando uma taxa mais alta do que um banco de primeira linha, por exemplo, Itaú, Santander. Você vai pegar uma outra instituição financeira, não vou citar nomes aqui no momento, mas vamos falar que instituições de menor porte, né? E elas analisam o middle market e emprestam dinheiro com um juros mais elevado. Por quê? Porque essa instituição também é maior. Imagina, você vai emprestar um dinheiro para uma empresa que não tem a contabilidade desde 2018, né? Tem outros que têm. Então, isso aí é um compasso, uma análise que as instituições fazem. Você pode pedir faturamento, né? Seus custos, consegue montar valores gerenciais, porque você, gestor, tem que ter algum parâmetro que apresente isso para o banco. Eu recebi tanto, gastei tanto, monta um fluxo de caixa, assina, chama a responsabilidade para os senhores, pede o contador para ver se pode avalizar junto, vamos ver o que essa instituição financeira vai acatar. Não é com bons olhos, mas aceita. É o que você falou, né, Gilberto? Acaba que o custo da operação fica mais caro, né? Porque o risco da instituição financeira também é mais caro pela ausência de informação, né? Exatamente. Ah, Por isso que eu falei, ter um parecer de um auditor, né, independente, ajuda na tomada de decisão lá na instituição financeira. Sim, é uma opinião a mais, né, Gilberto? Ratificando que aquelas contas estão corretas, né? Isso, perfeito. Não, tá, Gilberto, uma outra pergunta aqui é o seguinte: o banco tem uma linha de crédito que o gerente está me oferecendo de antecipação de recebíveis. Nós, aqui na escola, nunca fizemos nenhum tipo de antecipação de mensalidade escolar antes. O que o banco irá verificar para poder fazer essa antecipação? Qual o indicador, né, que o banco irá verificar aí para fazer essa antecipação? Tá, ótima pergunta. Que bom que essa entidade aí nunca precisou de fazer um desconto, né? Ela indica que ela vem bem sólida, né? E o banco, geralmente, ele avalia esse recebível, ou seja, ele faz uma análise do cadastro lá no CPF de cada cliente, de cada aluno, de cada pai de aluno, se for o caso. Ele faz essa análise, né? Tem um computador, né? Um robô que faz todas essas leituras e vê qual esse pai, né, ou aluno tem o CPF bom. Se o CPF daquele aluno não for bom, ele descarta. Ele já descarta e fala assim, este crédito aqui, esse boleto aqui eu não quero. Este outro eu quero. Ele já faz essa análise. É automático isso, tá? Eles têm, não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acredito que seja isso, né? Na verdade, ela é a questão da liquidez do título, né? Relacionar a qualidade do título, a liquidez do título, e certamente aí são os indicadores também de endividamento, né, Gilberto, e de liquidez que eles
que as instituições financeiras vão olhar em relação a isso, né? O histórico que você bem disse aí dos últimos 2, 3 anos, né? Muito bom. Porque se aquele pai, se aquele aluno não pagar, quem é que vai pagar? A entidade. A entidade é garantidora. Por isso que vai ver o seu balanço também. Vai ver o quão que essa entidade tem capacidade de arcar caso aquele título não seja compensado. E pode ter certeza que eles vão cobrar isso. Tá? Perfeito. Tá, joia, Gilberto. Uma outra pergunta aqui, Gilberto, em relação ao EBITDA. Você disse que tinha que tirar da depreciação, mas ela não é importante para a reposição do imobilizado? Você poderia comentar mais sobre isso? Sim, realmente a depreciação é fundamental para a reposição do imobilizado. Ela é o objetivo dela é esse, reter, né, recursos dentro da empresa com o objetivo para aplicar no próprio imobilizado. Esse é o objetivo central da depreciação. Perfeito. Só que o EBITDA, ele quer demonstrar que naquele superávit, né, ele vai retirar aquela depreciação. Naquele exemplo que nós passamos, né, tinha lá R$ 1 milhão de depreciação, reduzindo o valor do superávit. Então, ele faz exatamente, ele demonstra o que a empresa consegue gerar de caixa operacional, porque a depreciação não é operacional, não é não é caixa, é econômico, né? Um índice econômico. Ok, tá certo. Gilberto, uma última pergunta aqui. Na verdade, assim, existe algum indicador que seria o pulo do gato? Esse que a gente sempre tem que olhar? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu prefiro não existe o indicador pulo do gato. Existe os indicadores. Não faça uma análise apenas em um indicador, né? Tem gente que no começo utilizava apenas EBITDA, achava que EBITDA era uma maravilha e tal, mas não pode ser. Você tem que avaliar o endividamento, liquidez, market share. Tem outros indicadores que não são financeiros também, que são muito importantes para a sua entidade. Quanto que o seu superávit representa em cada aluno, por exemplo, é outro indicador, né? Importantíssimo, né? O seu superávit sobre a quantidade de funcionários, né? Então, infelizmente, um indicador não pode ser avaliado unicamente individualmente. Essa é a minha sugestão, sempre analisar o conjunto, tá? Perfeito, Gilberto. Eu não recebi outras perguntas aqui. Eu queria, então, eu já vou recebi uma aqui agora. Acho que é mais um comentário. O governo permitiu a postergação do fundo de garantia. Não faz sentido. Não faz sentido, pois temos que pagar de toda forma. O que você acha? É aquela possibilidade que o governo deu de postergar o fundo de garantia. A pessoa está comentando aqui que ela, como vai ter que pagar de todo jeito, ela entende que não faz sentido. Tá. Você comenta alguma coisa a respeito disso? Sim, depende da sua entidade. Se você, né, sua entidade, tiver recurso para pagar esses impostos, ITS, o que for, pague agora, que realmente depois vai ter que pagar, vai ter que desembolsar, você não sabe o dia de amanhã. Então, pague agora. Agora, se não tiver esse recurso, é uma forma que está dando uma linha de crédito, entre aspas, né, para a entidade, para pagar lá na frente. A custo zero, né? Não tem Selic, não tem juros, não tem nada. É mais nesse sentido. Então, tá certo, Gilberto. Bom, eu, em nome do Axis, queria quero agradecer aí a participação do Gilberto, a colaboração dele, dividir aí o conhecimento conosco, agradecer a participação de todos e de todas, lembrar que no dia 21, na quinta-feira, nós teremos aí a fala de Dom José Carlos, bispo responsável pela Regional Leste 2, e também pela Diocese de Divinópolis. Ele vai abordar sobre a mediação
do Adilson, superintendente do Axis, a igreja na pandemia e na pós-pandemia. Então, na quinta-feira agora, Dom José Carlos, às 10 horas, no Axis às 10. Em nome do Axis, eu quero agradecer, vou passar a palavra para o Gilberto, para ele também se despedir, e desde já, muito obrigado a todos e a todas, um abençoado dia e fiquem com Deus. Gilberto. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao Axis, aqui pelo Márcio, obrigado pelo convite, pela confiança, né? Obrigado a todos e a todas pela presença, a atenção e paciência. E quero finalizar com o pensamento do Santo Papa João Paulo II, que eu acompanho há mais de 10 anos esse pensamento. Aspas. Sabei também vós, queridos amigos, que esta missão não é fácil e que pode tornar-se até mesmo impossível, se contardes apenas com vós mesmos. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E quem puder, fique em casa. Abraços e estou para outras perguntas por e-mail. Obrigado, Gilberto. Com Deus, bom dia a todos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.